Bom dia a todos. Bom dia. Sou o estudante Henrique Lima, estudante de terceira câmara na Escola Temporal de Florescer, e hoje é dia 10 de abril. O tema da conferência de hoje é o caminho para a revolução para a morte do egoísmo, com o tema sendo trabalhado técnicas para desenvolver o espírito revolucionário, auto-observar e investigar o egoísmo e eliminá-lo. Um instante para observar o gráfico. Todos nós possuímos o espírito revolucionário dentro de nós, de forma adormecida. Algumas pessoas até pensamos que elas são revolucionárias. Porém, na verdade, elas estão sendo mais para revoltadas. Seria um tipo de revolução inconsciente. Essa revolta é muito comum nos jovens, nos adolescentes, mas também vemos em muitos adultos revoltados. A diferença é que os adultos tendem a alimentar mais defeitos de preguiça e dificilmente se movem para mudar alguma coisa em suas vidas. No gráfico aqui nós representamos uma divindade, então ela tem um aspecto revolucionário. No conto aqui representa Krishna, e aqui Krishna, quando criança, ele confrontou um gigante que estava atacando o vilarejo. Então ele fez um ato de revolução para encerrar a afronta dessa criatura. Mas aqui é uma representação da divindade, para demonstrar que todos nós possuímos esse espírito revolucionário dentro de nós, ainda criança. Devemos aprender a nos auto-observar, perceber se não estamos revoltados com algo, e se estivermos revoltados, aprender a transformar essa revolta no espírito revolucionário. Pois antes de corrigir algo externo, primeiro precisamos nos corrigir para então ter a consciência objetiva de solucionar a raiz do problema. A autoobservação, ela surge quando nós utilizamos o espelho psicológico. Ela surge do momento que passamos a nos olhar no espelho e se perguntar: será que não estamos errados? Quando estamos pensando que aquelas outras pessoas estão erradas, quando pensamos que o externo está errado, será que não existe erro dentro de nós? Quando observamos a pessoa, o nosso vizinho, ele agindo de forma agressiva, ele agindo de forma irada, ou mesmo luxuriosa, nós olhamos, imaginamos um espelho e nos olhamos para perceber se não existe isso dentro de nós. Quando utilizamos o espelho psicológico, buscando ver os defeitos que vemos no mundo exterior e procurando os mesmos defeitos em nós, desenvolvemos a auto-observação íntima e a capacidade de nos autocorrigir. E para isso requer sinceridade para consigo mesmo. Mas antes de entender a autoobservação, precisamos compreender o que estamos observando dentro de nós. O que nós estamos observando são esses desejos, reações, fascínios, e elas surgem desses diversos egoísmos da humanidade. A humanidade criou e alimentou uma série de defeitos psicológicos, através do orgasmo fisiológico, o derrame do sêmen, nossas energias sexuais. Essa ação infrassexual, praticada ao longo das eras, criou e fixou agregados psicológicos nos nossos centros humanos, dentro de nós. E essa prática da infrassexualidade ao longo dessas eras fixou todos esses efeitos psicológicos
em toda a humanidade. E esses egoísmos eles são conhecidos como os 7 pecados, sendo eles a ira, a luxúria, a preguiça, o orgulho, a inveja, a ganância e a gula. Por exemplo, num caso de homens que desperdiçam sua energia, derramam sua energia, eles desenvolvem a preguiça e com a masturbação e atrofiam o corpo físico, impedindo o desenvolvimento do espírito revolucionário. Então, a prática da infrassexualidade, ela bloqueia os nossos chakras, os nossos canais internos, porque nós estamos voltando o fluxo, estamos pervertendo o fluxo que a nossa energia deveria ter, que é para alimentar o nosso interior e o nosso cérebro, e nós estamos quebrando esse fluxo e derramando. Então, quando nós derramamos essa energia, o nosso corpo ele vai perdendo a vida, e ele também vai bloqueando esses chakras que existem dentro de nós. Os chakras eles são esferas de energias que existem dentro de nós, que elas são uma representação alegórica dos valores que existem dentro de nós. Então, são os valores da virtude, são os valores da castidade, do amor, da temperança, da diligência, da caridade, da humildade, do querer o bem alheio. Então, todos esses valores são representados por essas esferas de chakras dentro de nós. E elas cuidam de diversos aspectos dentro de nós também. Então, o derrame das energias ele vai quebrando esses valores, e ele vai pervertendo esses valores e vai corrompendo. E a partir do momento que eles se corrompem, eles se transformam nos defeitos psicológicos, se transformam nesses desejos, nessas máscaras que a humanidade criou para vestir, que é chamado de personalidade. Então, quando nós olhamos no espelho, nós estamos buscando ver será que essa máscara não existe dentro de nós? A máscara da ira, a máscara da luxúria. Quando nós olhamos no espelho, nós estamos buscando isso no rosto. Nós estamos buscando ver o que realmente está neste rosto, no espelho. O que está dentro dele? O que está dentro de nós? Então, a partir do momento que nós sabemos que nós devemos investigar esses defeitos psicológicos que foram alimentados pela humanidade, nós descobrimos que o que impede esse desenvolvimento do espírito revolucionário é justamente o derrame das energias, porque ele vai criando uma escassez de vida dentro de nós, vamos perdendo a vida, a essência vital, atrofiando nossa capacidade, a nossa sensibilidade de sentir os mundos mais sutis, e isso impede o desenvolvimento do espírito revolucionário. O que a humanidade não sabe é que, praticando a autoobservação e percebendo a existência desses defeitos, ela pode eliminar através de um dos fatores de revolução da consciência, que é a morte psicológica, que consiste em desintegrar esses egoísmos que existem dentro de nós, com a petição à Mãe Divina, o princípio feminino de Deus em nós. A Mãe Divina, ela é a nossa energia sexual, o Kundalini, o princípio feminino de Deus em nós, que utiliza essa energia sexual, as águas seminais, o Kundalini, para dissolver o ego e eliminar ele de nossa psique. Então, a Mãe Divina, unida da autoobservação íntima, quando nós compreendemos que nós devemos nos autoobservar, olhar no espelho, buscar o que está dentro de nós, então iniciar o processo da morte psicológica, que nós eliminamos e cortamos essas cabeças, essas personalidades que existem dentro de nós, mas nós utilizamos a força da Mãe Divina, que é a energia sexual, para eliminar e desintegrar esses defeitos psicológicos.
Quando percebemos os defeitos psicológicos, utilizamos o verbo silencioso, imaginando em nossa mente como fogo a seguinte frase: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Até desintegrar estes defeitos psicológicos. Nós vamos dissolvendo, nos limpando esses egos, esses egoísmos que existiam dentro de nós, que estavam ali surgindo e ocupando espaço. Quando nós damos atenção à nossa Mãe Divina, ela permite com que possamos perceber mais sutilmente a nossa essência. Quando nós praticamos a morte psicológica e direcionamos a nossa atenção à Mãe Divina, nós podemos perceber que essas emoções subjetivas, esses pensamentos, imagens e tudo aquilo que não faz parte de nós e foi percebido na autoobservação, ele começa a ser eliminado, começa a liberar espaço novamente dentro de nós. E passamos a desenvolver a rebeldia espiritual, que nos levará à transformação íntima. Então, aqui nós representamos a imagem de Amaterasu. Ela é uma deusa da mitologia japonesa e ela tem um dos elementos sagrados dela, um dos artefatos sagrados dela, é o espelho. E justamente esse espelho, na alegoria da sua lenda, foi o que demonstrou a ela mesma, a própria divindade, a sua essência. Então, a divindade consciente, que elimina o ego, que elimina essa corrupção que existe dentro de si, quando ela olha o espelho, ela percebe a si mesma, refletindo nesse espelho. Ela percebe a sua essência, então, sendo refletida nesse espelho. Mas claro que o desenvolvimento do espírito revolucionário dentro de nós requer algo para alimentá-lo. E o alimento que utilizamos é a força do amor. A motivação da revolução surge do amor. Em essência, aprender a amar o divino para respeitar e ter o objetivo de se transformar. Ou mesmo podemos iniciar pela esposa, o amor pela esposa, do matrimônio perfeito, o amor do matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito é a chave para a união com a divindade. Neste matrimônio perfeito, homem e mulher aprendem a se amar e se transformar através da prática da sexualidade superior. A prática da sexualidade superior consiste-se da união sexual sem o orgasmo fisiológico, onde o casal transmuta suas energias sexuais com a respiração profunda, em movimentos sutis, elevando a energia sexual pela coluna vertebral. Então, a energia sexual sobe pela coluna e ela vai até ao cérebro, preenchendo o nosso interior. Então ela retorna ao coração e se expande, trazendo as emoções, trazendo as cores. Assim, vamos alimentando os átomos de virtudes, que são naturais dentro de nós. Essas virtudes são aquilo que se opõe aos efeitos psicológicos. É justamente o amor, a castidade, a temperança, a diligência, o querer o bem alheio e a humildade. A sexualidade superior, ela alimenta esses pontos de chakras
que existem dentro de nós. Esses elementos que a infrassexualidade estava atrofiando. A sexualidade superior, ela é o que faz com que esses elementos dentro de nós, eles ganhem vida, e eles possam ser reestabelecidos, e possam se regenerar e se recuperar. Assim, nós vamos preenchendo o espaço liberado pela morte psicológica com a essência divina, com a sexualidade superior. Estamos transmutando a nossa energia e elevando ela dentro de nós e assim preenchendo o nosso corpo físico. O matrimônio perfeito é a maior revolução íntima, pois nós nos transformamos e evoluímos em direção à consciência divina. E isso deve ser feito ao longo de toda a vida. Nós devemos buscar praticar a sexualidade superior por toda a vida. É um trabalho para anos. E o casal de alquimistas, eles se unem em matrimônio perfeito e permanecem unidos até o fim da jornada. Para os solteiros, a prática do celibato temporário, autêntico, onde o homem e mulher se abstêm do sexo, aguardando a chegada de seu companheiro pacientemente, sem jamais derramar o sêmen. Diferente da transmutação, o célibe, ele sublima suas energias pelos canais da coluna vertebral, retornando a energia até o cérebro. Então ele respira profundamente e retorna essa energia. Ele mantém essa energia dentro do corpo. Jamais expulsa essa energia. Também como um ato de revolução. A revolução da consciência. Pois essa sublimação das energias sexuais direciona a atenção para o nosso interior. Uma das práticas para o celibato, para o celibatário temporário, é ele aprender a adorar a imagem de Vênus, aprender a respeitar ela, pois ela é uma imagem que ela não permite a luxúria. A luxúria ela não existe na contemplação dessa imagem. Então, o homem que aprende a meditar diante da imagem de Vênus e aprende a respeitar a mulher como irmã, como esposa, como filha, como mãe, ele aprende a ter o celibato verdadeiro, o celibato temporário autêntico. Então ele faz orações à própria divindade, para que a própria divindade traga a esposa, para que ele possa então praticar a sexualidade superior. Quando nós damos essa atenção dentro de nós, nós direcionamos essa atenção para o interior e começamos a aprender a perceber a nossa essência. Então começamos a perceber o que está dentro de nós, de verdade. A sexualidade superior, ela traz a paz. E ela cura tudo na vida. Ela é a verdadeira solução do karma. O karma, ele é a roda do samsara, que resulta das nossas ações boas ou ruins. Ela está diretamente atrelada ao sexo. Quando transcendemos o infrassexo e passamos a praticar a sexualidade superior por toda a vida, a roda do karma se encerra. Então o karma, ele é o resultado das nossas ações boas ou ruins. Se nós agimos de forma irada, brigando, vilipendiando o mundo, essa roda vai fazer com que este karma, fazer com que essa ação volte até você. E isso vai ficar reincidindo por toda a vida. Aquele que pratica a sexualidade superior, ele consegue quebrar essa roda do samsara. E ela se transforma no dharma, que é um outro tipo de roda. E essa roda, ela diz
na questão de que o homem ou a mulher, ele passa a praticar a transmissão de valores superiores. Ele passa a cumprir o seu aspecto divino em terra. Ele passa a transmitir o conhecimento de Deus, transmitir os 3 fatores de revolução da consciência para toda a humanidade. Então, quando ele aprende a fazer isso com a sexualidade superior, ele transcende essa roda. E nesse momento, nós despertamos a consciência. Nós despertamos a consciência objetiva e passamos a poder transmitir os valores aprendidos para ensinar a toda a humanidade a se revolucionar. Então, a consciência divina, ele consegue despertar o sol interior, o sol no cérebro, e isso traz a iluminação e a consciência. E para que isso ocorra, é necessário ele dominar o sexo, a serpente, e manter o sêmen sempre dentro, jamais para fora. Ele deve aprender a transmutar a sua energia. Somente com a transmutação alquímica, com a prática da sexualidade superior, pode-se obter a consciência. Ela é a chave para o despertar da consciência, do único e verdadeiro caminho. Claro que nossos ancestrais, eles fizeram isso para nós. Eles transmitiram esses valores. Os ancestrais passados que também despertaram a consciência. E eles transmitiram esses valores no sacrifício pela humanidade, entregando esses conhecimentos verdadeiros, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. Então, nossos ancestrais, eles sempre entregaram todo o conhecimento que obteram ao longo de suas vidas. E, além disso, eles deixaram a herança para nós da sagrada ayahuasca, as medicinas sagradas, que elas são justamente os nossos professores, que nos ensinam e despertam em nós o espírito revolucionário. Então, a sagrada ayahuasca, assim como todas as outras medicinas xamânicas, elas despertam um espírito revolucionário dentro de nós, para que todos possam retornar ao caminho crístico e encarnar a sua essência. A ayahuasca, ela cura e regenera tudo o que for necessário para iniciar o trabalho espiritual. Ela é o preparo para iniciar o caminho do matrimônio perfeito. A prática de hoje é apenas a auto-observação íntima com a respiração profunda. Buscar assimilar os valores, se perceber, imaginar o espelho, imaginar o caminho da revolução. Então faremos uma breve respiração para imaginar todo esse processo. Obrigado a todos. E assim encerro a conferência entregando ao meu real ser. Que todo o aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.